Jesus. Glória ao nome de Amen. Jesus. Glory Aleluia. to Jesus. Eu Amen. gostaria de convidar você, por favor, se você tiver a sua Bíblia, abra comigo em Ezequiel 22:30. And if you have your Bible, please open with me in Ezekiel 22:30. Amém? Se você não tiver, pode acompanhar com nós aqui também. If you don't have your Bible, you can follow up in the projector. Se você puder falar para a pessoa que está do seu lado, você está pronto para receber a palavra de Deus? And if you can, just turn to the person beside you and say, "Are you ready? Are you ready to receive the word of God?" Amém? Posso ler? Can we read? Glória ao nome de Jesus. Amen. Diz assim a palavra do Senhor: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. So the word of God says, For I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land, that I should not destroy it, but I found no one." Amém? Glória Amém. a Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós. This is the word of the Lord for us. Deus, ele está à procura de um homem. God is seeking out a man. Um homem, uma mulher, um jovem, uma criança. A man, a woman, a young person, a child. Quantos acreditam nisso? How many believe in this? Você recebe? Do you receive it? Deus pode contar com você? Can God count on you? Você entendeu o que nós lemos, acabamos de ler aqui? Do you understand what we have just read here? Que Deus, ele procura por alguém, por um homem, uma mulher. God, He seeks out for a man and a woman. He seeks out for someone. Alguém que se coloque diante dele. And He asks that that person may place themselves before Him. E a palavra de Deus diz que ele não encontrou nenhum. And the Bible says, as He's searching, He found no one. Será que Deus pode contar com alguém que está aqui hoje, ouvindo essa palavra dele? You think God can count on someone that is here today? Someone that is hearing His word? Porque nós vemos que na palavra de Deus que Deus ele tem chamado crianças. Because we see that in His word that God even called out to children. A Bíblia diz que o profeta Samuel, ele ainda era criança quando Deus falou com ele e começou a usá-lo. And we see in the Bible that the prophet Samuel, he was yet a boy when God started to speak to him and use him. Então, se você vê em 1 Samuel 3:1, And if you go to 1 Samuel 3:1, a Bíblia diz que o menino Samuel, ele ministrava perante o Senhor. the Bible says, "Now the boy Samuel ministered to the Lord." Amém? Amen. Então, Deus ele tem chamado crianças, mulheres. So God is calling out to women, to children, to men. Na história de Israel, houve uma mulher que ouviu a voz de Deus. In the history of Israel, there was a woman that heard the voice of God, Seu nome é Esther. and her name was Esther. O nome daquela bebezinha que está nos visitando It's hoje, the pela name primeira of vez. that beautiful baby that is visiting us today for the first time. Deus abençoe a vida dela, em May nome de God bless Jesus. her. In the name of E a Bíblia Jesus. diz que essa mulher ela salvou uma nação inteira. And the Bible says that this woman, she saved an entire nation. Simplesmente porque ela decidiu morrer pela sua nação. Just because she decided to die for her nation. Mas Deus a protegeu e a usou a vida dela. But God came and protected her and used her life. Né? Esther falou dessa forma em Esther 4:6. Ela disse assim: ó, se tiver que morrer, morrerei. In Esther 4:16 it says, "So I will go before the king, which is against the law, and if I perish, I perish." Você pode dizer isso aí no seu lugar? Can you say this in your place? Você tem coragem de falar isso? Are you brave enough? Se tiver que morrer, morrerei. If I have to die, I'll die. Para se colocar na brecha? Just to intercede. Amém? Então eu te desafio hoje a você a fazer uma entrega a Deus sem reservas. So I'd like to challenge you today to surrender something to God without any reservations. Uma entrega completa a Deus. A complete surrender. A renunciar a tudo aquilo que você mais gosta. No, it's when you surrender everything that you like the most. Para se colocar nessa brecha diante de Deus. Just so you can be before God and pray Mas in the gap. tem um texto na Bíblia que me inspira muito. But there is a verse in the Bible that inspires me a lot. Em Josué capítulo 10, no versículo 14. In Joshua 10:14. A Bíblia diz assim: que nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. It says, the word of God says, "And there has been no day like that, before it or after it, that the Lord heeded the voice of a man, for the Lord fought for Israel."
A Bíblia diz que não há nem antes nem depois, nunca houve um dia como aquele. The Bible says that there was no day like the day described here in the verse. Que Deus, ele atendeu ao pedido de um só homem, um homem. And it was a time where Joshua asked God of something, he immediately granted his wish. Então Deus, ele está à procura de um homem que se coloque na brecha diante dele. So God, he's seeking for a man that would come and place themselves in the gap. Um homem que lute pela mesma causa que Deus luta. He's looking for a man that would fight for the same cause that God fights. Uma pessoa que coopera com Deus. So it's a man that cooperates with God. Uma pessoa que está disposta a lutar pelo povo de Deus. It's a person that is willing to fight for the people of God. E lutar pela mesma causa dos fracos e dos necessitados. And fight for the cause of the weak and needy. Você está pronto para isso? Are you ready for this? Você pode dizer, Deus pode contar comigo? Can you say, God, you can count on me? Eu acredito que Deus fará coisas extraordinárias se você estiver disponível, disposto a deixar Deus te usar. I believe that God, He will do extraordinary things if you are willing to let Him use you. Amém? Você concorda comigo? Amen. Posso ouvir amém? Do you agree with me? Deus fará coisa extraordinária se você permitir que Deus te use. God will do extraordinary things if you allow Him to use you. Eu gosto muito da literatura de Billy Graham. I really love the literature of Billy Graham. Quantos conhecem Billy Graham? How many people here know Grande Billy Graham? evangelista. He was a great evangelist. Ele é considerado o maior evangelista de todos os tempos. Ele foi considerado o maior evangelista de todos os tempos. And he was known to be the biggest evangelist of all time. Billy Graham foi o homem que pregou para o maior número de pessoas nesse continente. And Billy Graham, he was the person who preached the highest number of people in the world. Ou melhor, nesse universo, né? In this entire universe, we could say. Cerca de 210 milhões de pessoas. He preached to roughly 210 million people. Ouviu Billy Graham pregar. And these people heard Billy Graham pray. Em mais de 185 países. In more than 185 6 continentes diferentes participaram de suas cruzadas de milagres. And in 6 different continents. Suas cruzadas evangelísticas. And these people were participated in milhões de pessoas entregaram a sua vida a Cristo. So millions of people surrendered their lives to Christ through his preaching. Esse homem Billy Graham, ele foi o porta-voz dos evangélicos, dos cristãos. So Billy Graham, he was, the voice of God for many Christians. Eu não sei se você conhece, mas ele pregou no campo de concentração de Auschwitz, em Portugal. But I don't know if you Polônia, perdão. Obrigada. He preached in the concentration camps in Poland, in Auschwitz. Em Auschwitz, na Polônia. E não sei se você conhece lá. I don't know if you've been. Some of us have been there. Mas veja bem, ele pregou para tropas no Vietnã. But he preached to army troops in Vietnam. Debaixo da chuva e em meio àquela guerra. Under rain and while the war was happening. Veja bem, Billy Graham pregou para reis e rainhas. Billy Graham, he preached to kings and queens. Presidentes, intelectuais. He preached to presidents, artistas e religiosos. Artists and religious people. A gente conhece ele como uma pessoa que foi amigo e pastor de todos os presidentes dos Estados Unidos. He's known that he was a friend and a pastor of pretty much all the presidents in the United States. Desde a década de 50. Since 1950. Amém? Vocês estão entendendo a história desse homem? Amen. Can you understand his story? Veja, Deus, ele está à procura de um homem. So God is looking for a man. Que se coloque diante dele, na brecha diante dele. He's looking for a man that will place themselves before God in the gap. Um homem, uma mulher que tenha temor de Deus. It's a man and a woman that has fear of the Lord. Que in their está hearts. disposto a obedecer a sua palavra. That is willing to obey His word. Um homem que tenha fome e sede de justiça. A man who has hunger and thirst for righteousness. Que não se corrompe com esta vida, com as coisas desta vida. A man that doesn't corrupt himself with the things of this world. Uma pessoa que não se entrega ao prazer do pecado. A man that doesn't surrender himself to the pleasures of sin. Então Deus, ele procura por um homem. So God is looking for a man. Amém? Amen. Glória a Deus. E eu creio que há duas interpretações nesse texto de Ezequiel 22:30. And I believe that there are two interpretations of the verse in Ezekiel 22:30. Uma é para a terra de Israel. One is for the land of Israel. E a outra é para o Israel espiritual. And the other is for the spiritual
Israel, que somos todos nós aqui. which is everybody here. Então, veja bem, Deus olhou para a terra, So as we see, God is looking at the earth. ele olhou para a humanidade, He looked at the humanity, mas a Bíblia diz que ele não encontrou ninguém. but the Bible says that he found no one. Ninguém para cumprir o seu plano, o plano de Deus. No one to fulfill the plan of God. Então, o que Deus Pai ele fez? So what did God the Father do? Ele enviou o seu filho, o seu único filho, para salvar a humanidade. He sent his son, his one and only son, to save humanity. Então, o seu filho foi a única pessoa que disse sim para o Pai. So his son was the only person that said yes to the Father. Agora veja bem, a terra ela está cheia de imundície. So now we see the world is full of dirt. A terra está cheia de maldade e violência. It's full of evil and it's full of violence. E em breve Deus há de trazer juízo sobre toda a treva, as obras das trevas. And soon God will bring justice upon all of these things. Agora veja bem, Deus ele tem sido misericordioso. But until now, God is being merciful. Como o pastor Márcio pregou essas 3 semanas atrás aí, sobre a eternidade. As Pastor Master preached a few weeks ago about this. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos. He doesn't want that anybody, perishes, but that everybody is saved. E glória a Deus que ele achou Jesus, seu filho. And glory to God that he was able to send his son. E Jesus está perante Deus, o Pai, dia e noite. And Jesus is before the Father day and night. A Bíblia diz que em Hebreus 7:25 que Jesus ele vive para interceder por nós. The Bible says in Hebrews 7:25 that Jesus lives to intercede for us. Posso ouvir um amém? Can we hear an amen? Glória a Deus. Amen. Então ele vive para interceder por nós. He lives to intercede for us. Mas hoje, até hoje, nos dias de hoje, But even in today's days, Deus continua chamando-os. God is still calling. E eu te pergunto, quem que vai ouvir a sua voz? And my question for you is, who is going to hear God's voice? Quem é que neste lugar vai ouvir a voz de Deus? Who in this place will hear God's voice? Deus está te chamando. God is calling you. Amém? Amen. Glória a Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com você. So the first point that I want to speak to you here. Deus não escolhe os capacitados. God does not choose the empowered ones. Ele capacita os escolhidos. He empowers those he chooses. Você entendeu? Have you understood? Deus, ele não escolhe os capacitados. God doesn't choose the empowered. Então, mesmo com todo o seu poder, com Deus, com toda a sua soberania e poder, So even God, with all his, sovereignty and power, Deus, ele só vai agir nessa terra através de homens e mulheres. God will only ever move in this world through men and women. Pessoas simples e comuns, como eu e você. People that are simple and common, like me and you. Deus, ele quer encher você do Espírito Santo de Deus. God, he wants to fill you with the Holy Spirit of God. Para ele expandir o reino de Deus. So that you can expand his kingdom. Em todo esse universo. In this entire world. Pregando o evangelho da salvação para todas as pessoas. Preaching the gospel of salvation to each and every person you meet. Pois foi isso que o Senhor Jesus disse. Because that is what the Lord Jesus said. Vocês não me escolheram. You didn't choose me. Mas eu escolhi vocês. But I have chosen you, he says. Então veja bem, Deus escolheu você. God has chosen Ele you. que nos escolheu. It was him who chose Por isso nós you. estamos aqui. And that is why we're here. Agora eu queria que você acompanhasse comigo em Atos 9:15. I'd like us to move to Acts chapter 9:15. Veja o que Ananias disse a respeito de Paulo. Look at what Ananias said about Paul. Mas o Senhor disse a Ananias assim: But the Lord said, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. It says, but the Lord said to him, go, for he is a chosen vessel of mine to bear my name before the Gentiles, kings, and the children of Israel. Você entendeu? Have you understood? Que o Senhor diz que este homem é um instrumento meu usado para ser usado por mim. When speaking about Paul, Jesus said, that man is my chosen vessel. Instrumento escolhido por Deus. He said, my chosen vessel. I chose him to be used. Então Deus ele nos escolheu. So God, he has chosen us. Realmente para isso. And truly for this. Levar o seu nome perante toda a humanidade. So that we can take his name to everybody in the world. Como foi assim na vida do apóstolo Paulo, com o mesmo propósito. Now, as it was in the life of the apostle Paul. Logo em Atos, em seguida para frente, em Atos 26:18. And we see again in Acts 26:18. Você vai observar o que o Senhor falou para Paulo. We can see now what the Lord now speaks directly to Paul. Paulo diz que
escolheu ele para o quê? Para um propósito, abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz. The Bible says, Paul says, so yes, you have chosen me, but what's the purpose? And the purpose is to open their eyes in order to turn them from the darkness to light. E do poder de Satanás para Deus. And from the power of Satan to God. Você crê nisso? Do you believe in this? Que Deus tem te escolhido para o mesmo propósito? Has God chosen you, that God has chosen you for the same purpose? Amém? Amen. Glória a Deus. Glory to Deus God. está procurando por você God is looking for you. um homem que se coloque na brecha He's perante looking ele. for a man that will stand before him in the gap. Eu gosto muito do testemunho de outro homem, I really love the testimony of another man. Smith Wigglesworth, And this is Smith Wigglesworth. conhecido como o apóstolo da fé, And he's known as the apostle of faith. conhecido como o homem de um livro só. And he's known as the man of a single book. Então veja bem, a sua esposa, chamada Polly, So his wife, her name was Polly. foi quem ensinou ele a ler depois de casados. He learned to read with her after they were married. E ele nunca leu outro livro além da Bíblia. And throughout his entire life, he never read another book other than the Bible. Mas veja bem, apesar de todos os seus esforços e dos esforços dos seus amigos, But independent of all his efforts and the efforts of his friends, outras pessoas que tentavam ajudar ele, and even other people that would try to help him, ele continuou sendo um fracassado orador, um pregador, né, por causa da sua gagueira, como ele não conseguia falar bem. no, because he had a stutter, he wasn't able to preach well. Então, finalmente, He was a bit of a failure. Then suddenly, diante de tantas frustrações, before so many frustrations, ele chegou a declarar que nunca mais ele pregaria, falaria em público. he declared one time that he would never again preach in public. Mas algo sobrenatural aconteceu na vida desse homem. But something supernatural happened in the life of this man. Quantos quer receber o sobrenatural de Deus sobre a sua vida? How many here want to receive the supernatural of God upon Quando their ele lives? recebeu o batismo no Espírito Santo, And when he received the baptism in the Holy Spirit, a sua vida foi totalmente transformada. his life was completely transformed. 14 pessoas foram ressuscitadas, documentadas, né? E ressuscitadas por Smith Wigglesworth. And in his stories, there has been 14 people that were documented as resurrected. 14 pessoas Once he voltando à vida entre os mortos, 14 people that came back to life from the dead. através do ministério de Smith. No, through Smith's ministry. Então nada existia, nada tão grande diante de Smith que poderia parar ele. And at the time, there was nothing that was too big. There's nothing that he was afraid of because he had seen so much. Nada podia parar a sua fé. Nothing was able to stop his faith. Então, de dores de cabeça a cânceres, From headaches to cancers, tudo era o mesmo para ele. everything was the same for him. Nada fazia diferença. Nothing was different. Mas infelizmente hoje em dia, But unfortunately, these days, nem todas as pessoas acreditam nisso. not everyone believes in this, Que pode ser usado por Deus, that they can be used by God, poderosamente usado por Deus, powerfully used by God, para curar os enfermos doentes. so that they can be used to heal the sick. Amém? Amen. Algumas pessoas se acham que não pode ser usada por Deus. Some people believe that they can't be used by God. Outras elas se sentem incapazes Others feel like they're unworthy, they're incapable por causa do pecado. because of sin. Outros julgam não ter nenhum tipo de dom, Others even say, well, I'm not good at anything, de forma que se acham inúteis. in the way that they feel like they're useless. Mas é porque você não reconhece totalmente a palavra de Deus. Você não teve a revelação completa da palavra de Deus no seu coração, no seu espírito. But the reason is you haven't yet received the fullness of the revelation of the Word of God. Não devemos nos preocupar julgando-nos incapazes de realizar o que Deus nos chamou para fazer. We have no need to judge ourselves, useless to fulfill what God has called us to fulfill. Porque Deus ele nos capacita para cumprir o seu propósito. Because God, He empowers us to fulfill His purpose. Amém? Amen? Glória a Deus. Deus ele não escolhe os capacitados. God, He does not choose the empowered. Ele capacita os escolhidos. He empowers the ones He chooses. Amen? E o segundo ponto que eu quero falar And the second point I'd like to speak é que about quando Deus chama, is when God calls, Ele capacita. He empowers. E quando Ele capacita, And when He empowers, Ele te envia. He sends. Amém? Amen? Glória a Deus. Quantos querem ser enviados por Deus? How many here wants to be sent by God? Deus escolhe aqueles que se sentem incapazes. God, He chooses precisely the ones that feel like they're useless. Queria que nós olhássemos um pouco agora para a vida de Gideão. I'd like
I'd like us to look very quickly to the life of E veja Gideon, o que Deus falou a esse homem Gideão. and we can see what God spoke to Em Gideon. Juízes capítulo 6, no versículo 12. And if we go through the book of Judges, chapter 6, A Bíblia verse diz 12. que então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem a está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Amen. So the word of the Lord says, and the angel of the Lord appeared to him and said to him, the Lord is with you, you mighty man of valor. Gideon said to him, O Lord, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? And where are all his miracles which our fathers told us about, saying, did not the Lord bring us from Egypt? But now the Lord has forsaken us and delivered us into the hand of the Midianites. Then the Lord turned to him and said, go in this might of yours, and you shall save Israel from the hand of the Midianites. Have I not sent you? Thank you. Amém. Glória a Deus, só até aí. Então veja bem que o que o anjo disse para Gideão? So what did the angel say to the Lord? Ele disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. The angel said, the Lord is with you, powerful warrior. E essa é a mesma palavra de Deus para nós hoje. You know, and this is the same word from God for us today. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. God is with you, O man of valor, O powerful warrior. O grande problema é que Gideão, sem acreditar, But the big problem was Gideon had unbelief in his heart. então o que foi que ele respondeu? And what did he answer to the angel? Ah, Senhor. He was like, oh Lord. Você já ouviu isso? Have you ever said this before? Você já se pegou falando isso para Deus? Have you heard someone say this before? Ah, Senhor. He says, oh Lord. Isso mostra a incredulidade nossa. This shows the unbelief in our hearts. Isso mostra culpa e dúvida do poder de This Deus. shows that we have doubt. Porque naquele momento Gideão estava culpando a Deus pelas situações que eles estavam vivendo. Because in that moment, Gideon, he was blaming God for the situation that they were living. E se esquecendo que tudo o que eles estavam vivendo era consequência da desobediência do povo. And he forgets that everything that they were living was a consequence of disobedience. O que nós vemos aqui é um homem ferido, machucado, um homem ferido com Deus. And we can see here is that Gideon, he's a hurt man, he's hurt. E é o que acontece com nós hoje na igreja. And this is what happens to us here in the church. Muitos estão na igreja da mesma forma, Many people is in the church in the same way. falando das mesmas coisas They're speaking about the same things. que Gideão falou, The same things that Gideon was saying. culpando muitas vezes a igreja. Ah, essa igreja. And they're blaming the church a lot of times. Oh, this church. Se eu tivesse igreja tal, If I was in a different church. mas essa igreja que eu tô. Oh, but this church that Eu I vou am deixar in, essa igreja. I'm gonna leave this Vou church. procurar outro lugar. I'm gonna find another place. E o que eu tô falando para vocês é verdade. Quantos esteve aqui com nós, mas que já saiu da And igreja? what I'm telling you here is very truthful, because how many people have been with us and E vai, now are no longer vai here. continuar de igreja em igreja, porque ele nunca vai achar uma igreja And perfeita. the people that leave, they're going to continue going from church to church to church, because they'll never find the solution to their problem. Ah, o pastor. Oh, the pastor. Ah, o meu irmão que eu não consigo conviver com aquele irmão. Oh, it's that brother that I have in the church. I can't stand him. Ah, eu trabalho aqui, não dá pra mim, eu vou ter que caçar outro lugar. É o meu trabalho. It's the work that I have. I don't work near the church. Outras vezes é a célula. Ah, é a célula. Não me relaciono bem com os meus irmãos na célula. In other times, it's like, oh, it's the cell meetings. I don't get along A with those culpa people. é a célula. A culpa é o líder da The célula. blame is the cell meetings. The blame is the cell leaders. Então nós precisamos crer no que Deus falou para nós. We need to believe what God spoke O to us. Senhor é com você, poderoso guerreiro. The Lord is with you, O man of valor. Amen. O que Gideão estava fazendo aqui era duvidando da palavra de Deus What Gideon was doing, he was doubting the word of God. e murmurando contra Deus. And he was complaining against God. He Esse é murmured. o pior pecado para And mim. this is one of the worst sins we can commit. É a murmuração. It's murmuring.
Então, se o Senhor é conosco, por que aconteceu tudo isso? And he's saying, if the Lord is with us, then why did all of this Então, happen? começa o questionamento dentro de nós. And then this questioning begins Se inside of Deus é us. comigo, por que está acontecendo tudo isso comigo? Now, if God is with me, so why is this happening? Então, muitas pessoas, até mesmo na igreja, So many people, even in the church, eles começam a murmurar contra Deus. they begin to murmur, they complain against God. Se o Senhor é comigo, por que eu perdi tudo, sofri tantas perdas? You know, if the Lord is with me, then why did I suffer so many losses? Por que perdi meus pais? Why did I lose my parents? Ah, por que perdi minha família, meu marido? Why did I lose my family, my husband? Por que está tudo ruim na minha vida? Why is everything wrong in my life? Uai, por que meu casamento está ruim? Why is my marriage bad? Por que a minha saúde está desse jeito? Why is my health in this way? Então você começa a culpar tudo que está em sua volta So then you start to blame everything that is around you. e murmurar contra Deus. And you start to complain against God. Mas Deus não é a causa do nosso problema. But God isn't the cause of our issues. A primeira palavra que o anjo falou para Gideão The first word that the angel gave to Gideon foi: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. was, the Lord is with you, O man of valor. Amém? Amen. Glória a Deus. Glory to God. Porque Deus confia em nós. Because God, He trusts E Ele us. espera que nós damos uma resposta para He Deus. expects that we answer Him. Mas se nós continuarmos a questionar sobre as nossas misérias para Deus, But if we start to complain about our miseries to God, que foi o que Gideão and this fez, is what Gideon did, e acima de tudo nós acabamos esquecendo das consequências dos nossos pecados, and above all else, we put ourselves in a place where we forget the consequences of our que é a mistakes, causa de muitas ruínas na nossa vida, which is usually the cause of many problems in é our a causa lives. de muitas perdas e maldades It's que the nós cause of a sofremos. lot of loss and evil that we have to go through. Veja bem que Gideão continuou questionando a Deus, era só questionamento. But then again, Gideon continues to murmur and complain and complain. E ele diz: onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram que o Senhor fez? And he says, where are all his miracles which our father told us about? Veja bem que essa pergunta And you can see that this question é uma pergunta de dúvida contra o poder de Deus. is clearly a question of doubt. He was doubting God's power. Cadê todas as maravilhas que contam os nossos pais? He's like, where is all these things, God, that you did? Gideão estava duvidando do poder de Deus, da ação de Deus. Então cadê? Eu não vejo hoje mais isso na minha vida. So Gideon, he was doubting the move of God in his life. He was saying, I don't see any of that anymore in my life. Amém? Quantos estão entendendo? Amen. How many can understand? Outra pergunta: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Another question, wasn't it you, Lord, that took us My- away from Egypt? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. But now you have forsaken us and given us to Midian, in the hands of the Midianites. Então Gideão, ele começa a se queixar a Deus, como muitos de nós hoje. So as he said, Gideon, he starts to complain before God, as many people do. Deus me abandonou. God has forsaken me. Porque ele disse: o Senhor nos abandonou. This is what he's saying. The Lord has forsaken us. Deus se esqueceu de mim. The Lord has forgotten about Deus us. não me ama. God, the Lord doesn't love me. Deus não se importa comigo. The Lord doesn't care about me. Deus não responde questionamento. God doesn't answer murmur. Então, se você está questionando muito a Deus, And if you're questioning God too much, Deus não vai te responder, God isn't going to answer a you. não ser com outra pergunta. Unless he may answer you, but with another question. O Senhor se voltou para ele e disse: And it says that the Lord came back to him and said, com a força que você tem, and he was like, with the strength that you have, vá libertar Israel das mãos de Midian. go and free Israel from the Midianites. Então, mesmo você questionando a Deus, So even while you're complaining God to work to God, Deus está falando para nós: vá com a força que você tem, God is saying, go with the strength that you possess. vá libertar o que Deus te chamou para libertar. Go set free what God has called you to set free. E o Senhor está falando: não sou eu quem está te enviando. And the Lord is saying, isn't it that is sending you? Então não importa o que você está vivendo hoje, So it doesn't matter what you're living today. não importa o que nós estamos vivendo agora. It doesn't matter what you're living in right now. O importante é que Deus está nos enviando. The important thing is that God is sending you. Ele chama e Ele capacita. And He is calling you and He is empowering you. Quando Ele capacita, Ele envia. And when He empowers you, then He will send you. Então Deus, Ele já tem te capacitado. So God has already empowered you. Has Quantos aqui already já empowered nasceram? you. Quantos aqui já nasceram de novo? How many here are born again? Já entregaram a sua How vida a many here Deus? surrendered their lives to Jesus? Se você não fez isso ainda, você precisa fazer hoje. If you haven't done this yet, you need to do this today. E a nossa missão é essa:
And our mission is this. É o que nós vamos fazer daqui a poucos minutos, poucas horas. It's what we're going to do in a few hours from now. Jesus disse: vai e faça discípulo de todas as nações, Jesus said, go throughout every nation and make disciples. batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. And baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Então Spirit. Deus nos capacitou para fazer discípulos. So God, He enabled us, He empowered us E to Ele make disciples. está dizendo: vá e ore pelos enfermos. And He says, go and pray for the sick. Ajude na cela onde você tem comunhão com os He says, irmãos. go and help in the cell meetings where you have communion with the Invista brothers. o seu tempo e a sua vida no reino de Deus. He's saying, invest your time in the kingdom of God. Você acha que por que mesmo que Deus nos salvou? So then why did God save us? What was the purpose? Qual foi o propósito, o plano de Deus para nossa vida? What was God's plan for our lives? Será que Deus só quer salvar você e que você chegue sozinho diante de Deus? Estou aqui, fui salvo. Do you think God just wants to save you unilaterally and you go before the Lord alone and say, I'm here, I'm saved? Deus conta com você. God counts on you. Amém? Amen? Glória a Deus. Amen. E ele diz novamente: ah, Senhor, respondeu Gideão, So he says, oh Lord, como posso libertar Israel? how can I save Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. And he says, indeed my clan is the weakest in Manasseh, Eu sou o menor da minha família. and I am the least in my father's house. Gideão começa a dar desculpa da sua mediocridade. And Gideon, he starts to use his weakness as an excuse. Então, preste bem atenção no que Gideão diz. And if you can just focus on what Gideon has said here. Eu sou o menor, eu sou o menos importante. And he says, I am the weakest, I am the least important. Muitos de nós temos este mesmo raciocínio de Gideão. And a lot of us have the same thought process. Eu não tenho nenhum valor. He says, I don't have any value. Por que você pensa tanto isso na sua cabeça? Why do you think this so much in your head? Que você não tem nenhum valor. Why do you think that you have no value? A Bíblia diz a forma como Deus amou o Filho de Deus, Ele nos ama do mesmo tanto, do mesmo valor. The Bible says in the same way that God loved His Son, He loves us in the same way. Então você tem valor. So you have value. Então você pensa: eu não sou capaz. So then you think, no, I'm not capable. Eu não estudei para isso. Then you can say, no, I didn't study for this. Eu também não, e eu estou aqui hoje pregando a palavra para você. Well, let me tell you something. I didn't study for it either, and I'm here preaching. Smith Wigglesworth também não estudou. Smith Wigglesworth didn't study either. A sua esposa ensinou ele depois de casados. He learned to read after he was married. Nós só precisamos de uma coisa: We only need do one poder thing, de Deus na nossa the vida. power of God in our lives. Nós só podemos corresponder com a voz de Deus. We can only, respond to God's voice. Talvez você fale para mim: você não conhece a minha história. So maybe you might say, you don't know my story. Eu vim de uma família pobre. I came from a poor family. Eu também vim. I also did. Há momentos que nós não tinha nada o que comer dentro de casa. I have been through moments where I had nothing to eat in the house. Mas eu estou aqui hoje pregando para você em um país longe do meu. But I'm here preaching for you in a country far from mine. Então veja bem, não é da aparência que Deus ele se agrada. So it's not through appearance. God is not looking for appearances. Deus ele olha para o coração de cada homem. God, He looks at the heart of every Ele man. ora para aqueles que estão com o coração disposto, um coração quebrantado e voltado para Deus. He looks at those that have a heart that is willing, that is broken and turned to God. Veja bem, a Bíblia fala de um homem, do rei Saul. The Bible speaks of a man, King Saul. A Bíblia diz que ele tinha uma bela aparência. And the Bible says that he had, he was pretty. Mas Deus o rejeitou por causa da sua rebeldia. But God, He rejected him because of his rebelness. Por causa do seu coração rebelde. Because he had a rebel heart. E Deus chamou esse homem. And God, He called that man. Veja bem 1 Samuel 16:7. Now if you look at 1 Samuel 16:7, o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. it says, but the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Então veja bem, a nossa aparência não impressiona Deus. So our appearance doesn't impress God, Mas um coração quebrantado e humilde vai chamar a atenção de Deus. but a heart that is broken and humble will catch His attention. Se você está disposto a se colocar na brecha diante de Deus, And if you're willing to put yourself in the gap before God, como nós falamos muito aqui, as we've said a lot se here o meu today, povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar,
If my people who call upon my name will humble themselves and pray, o Senhor está com você, poderoso, valente. the Lord then is with you, O Amém? man of valor. Glória a Deus. Amen. Então, terceiro ponto. Third point. Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Being used by God does not mean being approved by God. Você entendeu o que eu disse? Do you understand what I said? Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Being used by God does not mean to be approved by Por isso que God. o Senhor Jesus diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. And that is why Jesus says, "Oh, many are called, but few are chosen." Veja bem, ser usado por Deus não é a coisa mais importante, não é do que obedecer a Deus. And we need to understand that being called by God is not more important than obeying God. Então vamos ver isso aqui, o que disse Samuel para Saul. And we can see what Samuel said to Saul. Então disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. And he says in Samuel 13:13, he says, "And Samuel said to Saul, you have done foolishly. You have not kept the commandment of the Lord your God, which he commanded to you. For now the Lord would have established your kingdom over Israel forever." Então aqui está o segredo. So here is the secret. Se nós obedecer o chamado de Deus, So if we obey the calling of the Lord, ele vai cumprir o seu propósito na nossa He vida. will fulfill His purpose in our lives. Se nós desobedecer o chamado de Deus, If we disobey the calling of the Lord, ele vai nos rejeitar da mesma forma como ele rejeitou Saul. He will refuse us just as He refused Saul. Então, nós temos que ter cuidado por ser usados por Deus. So we need to be careful when we're used by God. Porque depois de nós ser usados por Deus, nós podemos encher nosso coração de rebeldia e desobediência a Deus. Because after being used by God, our heart can still be full of rebelliousness. Então lembre-se, obedecer é mais importante do que ser usado. So remember this, obeying is more important than being used. Muitas pessoas estão orando na igreja. Many people, they are praying here in the church. No momento da oração estão gritando alto: Deus me usa. In the moment of the prayer, people are screaming, "God, please use me." Mas quando sai lá fora, ele não obedece a palavra de Deus, que Deus mandou ele fazer. But whenever they leave this place and they're out there, they don't obey the word of God. Então não é só pedir: Deus me usa. So it's not just to ask, "God, use me." Você tem que ir cumprir o propósito que Deus nos chamou para fazer. You must go and fulfill the purpose that God has called you to do. Saul esperou 7 dias, que era o prazo estabelecido por Samuel. So in this story here with Saul and Samuel, Saul had waited for 7 days, which was the period that Samuel had established. Que era para o sacrifício antes da batalha. And this was for a sacrifice because they were about to go to war. E Samuel não chegou. And Samuel didn't arrive. O que aconteceu? And so what happened? Não dá tempo de eu falar disso aqui agora. I don't have time to go through the whole thing, Mas depois você lê Samuel. but if you can go and read in the book of Samuel O que yourself. aconteceu é que Saul, ele não tinha um coração humilde. But what happened is Saul didn't have a humble heart. Ele não tinha um coração quebrantado para esperar o seu líder. He didn't have a broken heart. He wasn't willing to wait for a leader. E ele foi fazer o que ele não devia fazer. And he went to do something that he shouldn't have done. Oferecer sacrifício que não era permitido ele fazer. And he offered sacrifice that he wasn't given permission to do. Então muitos na igreja, mas eles querem fazer o que o coração dele manda, pede. There are many in the church and they're only doing what their heart wants. E eles não obedecem os seus líderes. And they don't obey their leadership. Eles não sabem esperar os seus They líderes. don't wait on their leadership. E quem não obedece à autoridade, And whoever doesn't obey authority, Deus não usa quem não anda debaixo de autoridade. God actually doesn't use people like that. God doesn't use people who are not covered by authority. Deus, ele não usa quem não anda debaixo de liderança. God doesn't use people who cannot follow leadership. Você não vai ver nenhuma nação sem um líder, sem um governo. You will never see any nation without a leader. Você vai ver que toda escola ela tem um diretor. You will see that every school has a principal. Se você for no hospital, lá vai ter um líder dos médicos. And if you go to a hospital, there will be, the leader of the doctors. Lá no seu trabalho você também tem um líder sobre você. If you go to your job, there is a supervisor, there's a manager over you. Então nós somos chamados para andar debaixo de liderança. So we are all called to walk, under authority E and entender leadership. que há coisas que Deus não designou para fazer. And we need to understand that there are things God hasn't called us to do. Então outra coisa, ser usado por Deus
não é mais importante do que agradar o coração de Deus. Another thing, to be used by God is not more important than pleasing Him. Então Saul, ele perdeu o direito no trono por causa do seu coração rebelde. So Saul, he lost his right to the throne because of his rebelliousness. Ao contrário, Davi, ele conquistou o trono de Israel por causa do seu coração humilde, quebrantado. But in the opposite direction, David, he conquered the throne because of his humble heart. Davi não era perfeito, David, he was not perfect. como nós não somos perfeitos. Just as we are not perfect. Ele pecou algumas vezes contra He Deus. sinned a couple of times against God. E eu confesso a você And I confess to you, que a passagem do pecado de Davi, the passage which details David's sin, toda vez que eu vou ler essa passagem, every time I have to go through this passage, a vontade é de pular aquela parte do texto. I get a feeling as if, I don't even want to read this bit. Porque a maldade foi muito grande. Because it was such a big evil. Mas Davi, ele tinha um coração íntegro e agradou a Deus. But David, he had integrity, and because of his integrity and humbleness, he pleased God. O que nos faz ser aprovados por Deus é ter o caráter de Cristo. What makes us to be approved by God is to have Christ's character. E a palavra de Deus, ela nos molda no caráter de Cristo. And the word of God molds us in Christ's character. Então veja bem o que eu vou lhe falar agora. So pay attention to what I'm about to say to Saul, ele you. teve a oportunidade de mudar o seu caráter Saul had the opportunity to change his character, e to work on himself. de ser um homem segundo o coração de Deus. And he had the opportunity to be a man in accordance to God's heart. Quando o Espírito Santo de Deus veio sobre Saul, And when the Holy Spirit came upon Saul, como ele veio sobre muitos homens na palavra de Deus, just as he came upon many men in the word of God, e ele vem sobre nós da mesma forma. and he comes upon us in the same way. Então veja bem, infelizmente, depois de Saul ter ungido por Deus, And unfortunately, after Saul was, blessed by God and anointed by o God, problema é que ele desobedeceu a Deus várias the vezes problem is that after that, he disobeyed God in many e occasions. terminou os seus dias de vida em total desagrado ao Senhor. And in the end of his life, he finished completely displeasing the Lord. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Saul. The Bible says that at one point the Spirit of God was over Saul. Esse homem, ele profetizou. Saul, he prophesied. Quantos aqui já profetizou? How many people here have prophesied before? Esse homem, talvez muitos de nós não A lot of us probably never done that recebeu before. o que ele recebeu. Never received what he has Mas received. a Bíblia diz que esse homem, ele profetizou. Ele foi ungido por Deus como líder de Israel. And the Bible says at one point that man, he was able to prophesy. He was anointed as the leader over his people. Porém, o over Israel. seu fim foi trágico. But his end was tragic. Então, tome cuidado. So be careful. Mesmo que você já recebeu muito de Deus, Even if you have received a lot from God, mesmo que você já foi usado por Deus, even if you have been used by God, então, se nós tivermos um coração rebelde, if we have a rebel heart, Deus não se agrada. God will not be pleased. E nós podemos terminar com o mesmo mal, o mesmo fim que terminou Saul. And we could have finishing just as Saul finished. O que nós vemos hoje, And what do we see today? que por causa da fama e do dinheiro, Because of money and fame, de uma vida melhor, because of a better life, ou até mesmo da vaidade da vida, or even it's all because of the vanities of life. muitos têm perdido o foco, a visão de Deus. Many have lost the focus, have lost the vision of Têm God for their perdido lives. a direção do caminho estreito. They have lost the path that they're on. They've strayed away from the narrow path. Amém? Então Deus procura por um homem So God is looking for a man que se coloque diante dele that would stand before him, em favor desta terra. in favor of this land. Deus pode contar com você? Can God count on you? Um homem de oração, A man of prayer, uma mulher de oração. a woman of prayer. Você está disposto a se render a Ele? Are you willing to surrender yourself to Him? Amém? Amen. Glória a Deus. Glory to God. Queria te convidar a ficar de pé, por favor. I'd like to invite you to Se você stand up, puder. if you can. Deus, Ele usa quem Ele quer. God, He uses whoever He pleases. Mas para permitir que Deus, Ele use a sua vida, But in order for God to use your life, não basta somente dizer, eis-me aqui. it's not enough to say, here I am. Deus, usa-me. God, use me. Não é o It's suficiente. not enough. Mas obedecer e agradar a Deus, sim. But we need to obey and please Him. Como aquele jovem Samuel, o menino Samuel, Just as Samuel did. que foi chamado pelo Senhor quando ainda era criança. As he was called
by the Lord while he was yet a child. Alguns estudiosos dizem que Samuel tinha 12 anos Some studious people, they say that Samuel was around 12 quando ele ouviu a voz de Deus. when he heard the word of God, the voice of Fale, God. porque o teu servo ouve. And he says, speak because your servant hears. Mas lembre-se, But remember, Saul foi chamado, Saul was also called, mas não foi escolhido. but he wasn't chosen. Saul foi usado, Saul was used, mas não foi aprovado por Deus. but he wasn't approved by God. E nós, e eu, e você? What about me and you? Queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. I'd like you to close your eyes in this moment.